Estamos no programa Espaço Aberto, sua história passa por aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou rondonopolitano, escritor, editor, consultor cultural e membro da Academia Rondonopolitana de Letras com a cadeira número 6. Hoje temos a honra de receber aqui o empresário Ibrahim Zahher. Ibrahim, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E já começa falando aí onde você nasceu, um pouco da sua infância. Fique à vontade, Ibrahim. Obrigado, Hermélio, é um prazer estar aqui participando hoje do programa, né? Nós temos já acompanhado esse início brilhante que tem sido, né? Acho que é uma ferramenta importante para estar levando para a comunidade esse conhecimento das pessoas, né? E acho que tem muito a acrescentar, e não só no momento político, mas em todos os momentos e aspectos da nossa cidade. Eu sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim para Rondonópolis por 6 anos, né? Me mudei para cá e de lá para cá a gente cada vez mais se torna, né, rondonopolitano, né? As pessoas dizem que quem toma água do Rio Vermelho costuma não ir mais embora, né? E a nossa família, ela, graças a Deus, ela escolheu Rondonópolis, né? Meu tio, primeiramente, meu tio Ibrahim, que eu levo o nome em homenagem a ele, depois meu tio Elias, finado Elias, né, o Ali, e aí meu pai, no ano de 89, veio, depois veio meu tio Bidu também, né? E a família acabou criando suas raízes aqui na cidade. Então, muito feliz, né, de morar aqui, por escolha. Uma cidade que tem nos dado muito e que a gente busca também retribuir isso de alguma forma. Legal. E como foi sua infância aqui em Rondonópolis, seus estudos? Eu comecei estudando na escola Jean Piaget, ali onde depois acabou ficando a faculdade UNIRC, ali depois, né? Depois passei por um tempo pelo CI. E aí, quando eu estava na 8ª série, a nossa família tinha aberto a nossa escola, o Khalil Zahher, né? A gente tinha a faculdade de Cesura e minha mãe, na época, optou por abrir uma escola também, né? Até por conta dos filhos e netos, ela já tinha esse sonho de levar uma educação de qualidade. Minha mãe sempre foi ligada à educação, atuou no MEC, no Mato Grosso do Sul, e para cá sempre teve essa paixão pela educação. E aí, quando abriu primeiros os anos do 2º grau, depois, quando abriu 8ª série, eu acabei mudando para lá, né, onde eu me formei, acabei estudando até minha formação. Quando eu prestei vestibular, eu gostava muito da área de computação. Então, eu prestei vestibular em Campo Grande para administração, com ênfase em ciências da computação. Mas acabei ficando só um ano lá de faculdade, depois voltei, onde eu terminei a faculdade de administração aqui no Cesur, né? Logo em seguida comecei a trabalhar na empresa da família. Então, sempre estar desde novo trabalhando. Quando eu morei em Campo Grande, no período de faculdade, eu busquei emprego, fui trabalhar, sempre gostei, sempre tive essa vontade de empreender, de buscar realmente conquistar o meu espaço, né? Enquanto empresário. De empresários também, né? Filho de político, né? Quando eu vim para Rondonópolis, eu entrei na área de shows, de eventos. Legal. Eu fiz o show do Skank, comecei a trazer alguns shows nacionais. E foi uma área que eu acabei ficando por um tempo, né? Depois eu abri uma boate, uma casa de shows. Sempre gostei muito, fiz vários eventos como rodeio, top team, carnavais, baile do Havaí. Então era uma área que eu acabei atuando por quase 10 anos, nessa área de entretenimento. Sempre gostei bastante. Depois disso que veio a oportunidade de estar inserido na política, né, no qual eu fiquei até 2016. Fiquei por um mandato, tive um problema de saúde que acabou me afastando um pouco. Eu optei por me afastar da política e cuidar da saúde. Graças a Deus, hoje estou 100% curado, né? E sempre continuei nessa arte de empreender. Hoje eu tenho as academias de crossfit, tenho uma academia de HIIT, tenho um complexo de quadra de tênis de areia, né? Tenho uma tratoria, uma adega. Então, sempre atuei em vários anos aí. Faz um evento maravilhoso, nacional, que poucos nós conhecemos, que é o Spunk Games. Fale do Spunk Games aí. Então, até, Hermélio, logo que eu saí da política e acabei focando nas empresas, como eu sempre trabalhei com eventos, eu acabei levando um pouco desse know-how para a área esportiva, né? Então, eu comecei a atuar com a academia, com as quadras de tênis de areia, e nesse complexo do CrossFit a gente resolveu criar um torneio em Rondonópolis que desse abrangência nacional. A ideia nossa era o quê? Fomentar o turismo da cidade, trazer as pessoas para conhecer, saber que Rondonópolis é uma cidade, mesmo sendo interior, que tem potencial turístico, que tem opções, né? Então tem infraestrutura. E a gente, em 2017, eu fiz a primeira etapa do Spunk Games. Essa primeira etapa acabou sendo um pouco mais estadualizada, era um primeiro evento, mas já no segundo ano a gente fez uma premiação alta e já atraiu
atletas do Brasil todo. E dali para frente, o evento foi só crescendo. Nós, esse ano, fizemos uma edição de 5 anos, só que esse ano eu levei para a capital. O evento foi feito em Cuiabá porque ele cresceu muito. A gente teve mais de 1.000 atletas participando lá, 14 estados representados. O ano passado a gente havia feito aqui, também já tinha sido um evento de 600 atletas. Então, é um evento que realmente ele cresceu muito, né? A gente fica feliz por ter, em outros setores, também conseguir contribuir um pouco com a nossa experiência. Muito bom. Queria voltar lá no início agora. Você é casado, tem filho, você é de casa, de ficar muito em casa, ou esse empreendimento acaba tomando muito tempo também? Não, eu tô com a minha esposa, a Yasmine, já há 15 anos. Né? A gente começou a namorar, tem 11 anos de casado. Né? Eu tenho um filho maravilhoso, o Lucas, 10 anos, vai fazer 10 anos agora em julho. Né? Então, eu já vi ele lutando, judô lá. Ele é muito ligado ao esporte. Eu vou, né, com meu sogro, o Venâncio, né, como ele é muito ligado com as artes marciais, desde os 3 anos ele começou a fazer jiu-jitsu. Né, e ele sempre foi muito ativo nessa parte esportiva. Então ele faz o jiu-jitsu agora, ele dá uma pausa. Mas ele joga beach tênis, faz crossfit, faz futebol. É um menino né, ativo, como toda criança é. Vamos voltar para o início seu lá na política. Eu sei que seu pai foi vereador, foi presidente da Câmara e tal. Acaba indo no veio do teu pai, até por a gente espelha do pai, né? E você acabou virando vereador numa votação boa, acaba no primeiro mandato já tornando-se presidente da Câmara. Conta pra gente, o pai foi vereador, foi presidente, e você também no mesmo caminho. Conta pra gente sobre isso. Meu pai teve uma história muito bonita dentro da política, né? Foi vereador por 4 mandatos, né? Deixou um legado muito bonito, conseguiu ajudar muita gente. Toda a família sempre esteve envolvido com as questões sociais do município, né? Então, meu tio já havia doado casas para o Padre Lothar, meu próprio pai, terreno para o Padre Danilo, para o Oratório Dom Bosco. Então, sempre teve ações sociais. Mais de 2.000 pessoas formaram com bolsa de estudo na época que ainda não existia o ProUni, e a faculdade fazia o lado social, ajudou muita gente a se formar. Então, meu pai conseguiu construir uma história muito bonita. E dentro da política não foi diferente, sempre foi um vereador muito combativo, uma pessoa que tinha postura, posicionamento, cobrava, o que era certo, sendo do lado ou não sendo, ele sempre teve essa postura muito, muito séria, e as pessoas sempre reconhecem isso. Né? E aí, em 2012, ele acabou optando por não sair mais candidato a vereador. Naquele ano, ele ia ser vice do Percival Muniz, naquela eleição, mas acabou que, no final, o vice escolhido foi o Rogério. E aí, com isso, eu sempre tive a vontade de também contribuir dentro da política. Então, como meu pai não era mais candidato, em 2012, a partir do momento que ele não ia mais ser o vice, eu acabei colocando meu nome à disposição. Foi uma eleição corrida, porque eu acabei saindo de última hora. Né? Eu sempre quis, mas ainda não seria naquela eleição, como meu pai tinha a chance de ser vice, mas como ele acabou não sendo vice, a gente colocou o nosso nome à disposição. Tivemos que romper uma incerteza, uma insegurança muito grande, porque eu tinha 28 anos, né? Então as pessoas ainda falavam, é o filho do Mohamed, quem que é esse? Muita gente tinha aquela visão, é só um playboy, é um guri. Mas como é que ele... mas sempre teve... as minhas empresas, mesmo quando era de entretenimento, eu não ia lá para festar, eu ia para trabalhar, sempre tive aquilo como um ganha-pão. E naquele momento a gente tinha que quebrar um pouco isso. E há muito tempo nós não tínhamos jovens inseridos na política. Por quantos anos a política rondônapolitana ficou sem a juventude representada? E naquele ano, graças a Deus, nós tivemos 4 jovens eleitos. Ali naquele ano elegeu o Thiago Muniz, elegeu o Rony Magnani e elegeu o Thiago Silva. Todos com menos de 30 anos, eleitos na mesma legislatura. Né? E aí era o aumento de 12 para 21 vereadores. Naquele momento eu fui convidado para ser pelo grupo presidente da Câmara, a gente buscou construir isso. Foi uma eleição unânime, né, onde ninguém saiu de Rondonópolis, ninguém foi para a chácara, ninguém se escondeu. As pessoas foi realmente um consenso, né, e uma responsabilidade grande. E aí era um outro momento, as pessoas com aquela insegurança, o Ibrahim não vai saber o que fazer, é muito jovem, não tem experiência, né? E eu realmente mostrei que o meu propósito dentro da política era levar essa experiência do setor privado para dentro do público e me dedicar. E isso que eu fiz. Eu era o primeiro a chegar na Câmara e o último a ir embora. Né? Tanto administrativamente como politicamente, eu realmente me dediquei bastante para a gente fazer um trabalho de mudança. Né? E a Câmara realmente foi um marco daquele momento. A gente conseguiu pegar uma gestão que aumentava o número de vereadores com o mesmo recurso e fazer uma gestão de economia, uma gestão
próxima do servidor, mesmo diferenciada. Do Odécico, né? Mesmo do Odécico, e um custo muito maior. E a gente conseguiu ter mais de 70% de economia nos gastos da Câmara, fazer investimento, e no fim do ano a gente devolveu quase R$1.500.000 para o prefeito na época, no qual, junto com os vereadores, a gente combinou que esse recurso fosse destinado para ajudar na construção da ponte da Avenida Lions. Então, a discussão desse projeto começava já naquele momento, né, mostrando que é possível, né, e toda essa economia, toda essa gestão diferenciada sem prejudicar o trabalho dos vereadores, que era esse o nosso intuito. Dar estrutura para o vereador trabalhar, mas naquilo que fosse possível economizar e devolver para a ponta, para a população, foi o que a gente se propôs a fazer. Bem, eu estava lá também, né? Sou testemunha dessa história maravilhosa que a gente está passando por aqui nesse momento, mas você adotou Libras lá nessa época. Você pode contar sobre Libras ou outra ação que você acha interessante? Naquele momento a gente propôs algumas ações, porque a população clamava por uma mudança, e foi um ano que entrou muitos novos vereadores, né? Então, já a princípio, na época, a gente tinha muitas obras na cidade que estavam paradas, que estavam paralisadas, creches, PSFs. A gente criou a Câmara Itinerante. Naquele momento foi o início da Câmara Itinerante, que era o quê? Todas as terças, a Câmara Municipal, os vereadores iam para alguma obra e faziam uma fiscalização. Nós começamos pelas obras da educação, rodamos todas as creches, as que estavam em construção, as que não estavam, vendo o que precisava ser feito, as mudanças, investimento que precisava. Depois fomos nos PSF, depois reunimos com as empreiteiras para entender o que se passava naquele momento. Então a gente fez aquela Câmara muito participativa e próxima da população. Uma Câmara realmente que fosse um canal, né, entre a população e o poder público, né? E a gente conseguiu cumprir isso muito, muito interessante. Também a volta do sistema de Libras para que as pessoas com problemas auditivos pudessem, né, ali também acompanhar o trabalho dos parlamentares, né, nas transmissões, nas filmagens e até lá em plenário, né? Então foi muito gratificante a gente poder contribuir com isso. Inserção social. Exatamente. Eu acho que esse é o papel, né? Legal. Eu acho que a Câmara, mais que nada, ela precisa ser realmente uma pluralidade de representações. E quem quiser ir lá, poder ter acesso e saber o que acontece no dia a dia da nossa cidade. Muito bom. Ibrahim, o que significa Rondonópolis hoje para você e o que você pode fazer para melhorar a Rondonópolis? A Rondonópolis hoje é a minha cidade, né? Onde eu com certeza vou quero envelhecer aqui, assim, com a minha família, né? Eu acho que Rondonópolis, ela não é à toa, e muita gente fala que Rondonópolis é uma cidade muito promissora, né? O que Rondonópolis tem crescido nos últimos anos mostra a força dessa cidade, a pujança dela, mostra a importância da localização geográfica dela, né? É uma cidade que está muito bem localizada, está no centro do nosso país, cortada por duas importantes BRs, né? Temos aqui um terminal ferroviário gigantesco instalado na nossa cidade, ou seja, nós temos a faca e o queijo na mão, né, para fazer com que a cidade cresça e cresça com qualidade de vida. E o que a gente se dispõe a fazer é tentar ajudar nesse sentido, né, Mélio? Buscar contribuir com esse crescimento, entender onde estão as demandas da população, entender de que forma a gente pode atrair novas empresas, atrair indústria, né, aumentar o número de vagas de emprego. Eu acho que o papel de quem está analisando o poder público ou de quem quer se ingressar é justamente pensar em políticas públicas que ajudem, né, o cidadão a ter uma qualidade de vida. Então, o que eu vejo para Rondonópolis é isso. A gente precisa investir na qualidade social da nossa população. Nós passamos por uma pandemia, Hermélio, que deixou a população doente, né? Nós somos seres sociáveis e fomos, por muito tempo, obrigados a nos afastar. E hoje a gente tem muitas pessoas, Hermélio, padecendo por doenças psicológicas, né? E em casa, eu convivo isso com a minha esposa, né, que teve uma depressão muito forte. Então, assim, uma das bandeiras que eu quero atuar, né, nessa eleição e se eleito for, é cuidar da qualidade de vida e dar um olhar especial para a saúde mental das pessoas, que tem sido a doença que mais tem matado no mundo. Depressão tem levado a muitas pessoas à ansiedade, entre outros transtornos que têm se desenvolvido e se agravado. E isso não tem idade e não tem classe social. A gente vê crianças... A pandemia acelerou esse quadro. Então... Ibrahim é pré-candidato, está preparado para voltar para a Câmara e ajudar a construir essas ações? Com certeza. Nós já estamos conversando, estruturando projetos, né, para a gente apresentar para a população. Estou como pré-candidato a vereador, né, e uma das minhas bandeiras vai ser essa, né, qualidade de vida social aliada à saúde mental da população. A gente tem muita gente que precisa hoje passar por um psiquiatra, precisa passar por um psicólogo e não tem tido acesso.
isso pelo poder público não tem ofertado isso. A gente precisa desenvolver políticas sociais para levar isso para a população, para que a gente possa ter uma população sadia na saúde física, mas também na saúde mental. A gente tem visto crianças nas escolas passando por dificuldade, professores que não têm conseguido dar aula porque sofrem e não têm um amparo, fora a população geral que às vezes tem deixado de trabalhar porque tem sofrido com esses transtornos, essas doenças, e não consegue acessar medicamentos profissionais. Então, acho que tem como a gente melhorar muito esse sistema, né, e fazer isso, com que isso chegue para todos da nossa cidade. Esse será o seu Rondonópolis do amanhã? Com certeza, um Rondonópolis muito mais humano, né, e que se preocupe, de fato, com a saúde da população, tanto física como mental. A gente tem que dar uma boa qualidade de vida para que a população seja feliz, e ela sendo feliz, ela vai produzir, ela vai prosperar. Ibrahim, qual foi a pergunta que eu não fiz para você que você gostaria de falar aí? Qual foi o assunto que a gente não falou? Não falamos de futebol, que time você torce, alguma instituição que você participa, sobre religião, sobre o Brasil no todo. Acho que falar um pouquinho dessas paixões, né? Eu sou São Paulino, né? Sofri por muito tempo, mas graças a Deus o time tem dado. O ano passado eu tive o prazer de estar no Morumbi na final do São Paulo e Flamengo. Levei meu filho. Que legal. Foi muito bacana, a experiência única, né? Você poder ver uma final de um campeonato tão importante e meu filho participar disso junto, né? Então foi muito bacana. Acho que para ele, com certeza, vai marcar a vida dele, né? Assim como a minha. Né? Religião, sou cristão, sou evangélico, batizado, né? Procuro sempre seguir os preceitos disso, né? Eu acho que Deus, na vida de nós todos, eu sou uma prova do milagre, né? Eu já tive 5 cânceres e estou aqui vivo hoje, então não tem como uma pessoa que passou por isso falar que não acredita em Deus, não acredita num ser maior que tem cuidado da gente. Eu acho que essa parte espiritual é muito importante e, claro, ela é muito particular de cada um, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar todas as crenças, né? Mas eu não tenho dúvida no meu viver que Deus é acima de tudo e, né, tudo que a gente faz, a gente glorifica Ele. Ibrahim, você falou do futebol do São Paulo e o Ibrahim, vereador, vai ajudar o nosso esporte amador, os times de futebol profissional, outros tipos de esporte. Eu sei que você é apaixonado pelo esporte game, tem academia. A gente vai ter 21 avos votados a favor do esporte rondonopolitano. Com certeza, é melhor. Sempre foi minha bandeira o esporte e a cultura, né? Eu, enquanto vereador, tive o privilégio de criar algumas leis importantes. Na época, eu criei o Cadastro Municipal do Atleta. Né? Infelizmente, essa lei não foi colocada em prática e já foi até toda desfigurada e não conseguiu cumprir o papel social que ela precisava. Né? Mas a criação da Secretaria de Cultura, na época, nós militamos por isso, trabalhamos muito por isso. Eu, em casa, não tenho como, porque a sogra da cultura, o esporte, o sogra do esporte, e eu cresci nesse meio. Né? A história da família. Da família da minha esposa. Educação também, né? Exatamente. Então, são bandeiras que eu tenho que carregar comigo. Até porque a gente entende realmente a importância disso na vida das pessoas. Né? Eu sei o tanto que o esporte ele edifica e o tanto que ele muda vidas. Eu tenho professores meus hoje que saíram de projetos sociais e que hoje são educadores físicos, ganham sua vida tranquilamente. Alguns que a gente viu que o irmão muitas vezes caminhou para o mundo do crime e esse, através do esporte, conseguiu ter uma oportunidade de crescimento na vida. Então, a gente vivenciou isso com o projeto Arte Suave, a gente vivenciou isso com projetos sociais que a gente desenvolve. Então, o tanto que o esporte pode ser transformador. Né? Então, a gente vê quantas pessoas representam a nossa cidade. Você falou do esporte profissional, mas o esporte amador também é muito importante e precisa de um olhar. Quantos times de vôlei, de handball, de basquete, atletas de atletismo, de alto nível que estão levando o nome de Rondonópolis para fora, não só da cidade, mas do estado e até do Brasil, e que não tem um amparo do poder público. E quando a gente construiu a lei do Cadastro Municipal do Atleta, era justamente para isso, para que esses atletas tivessem um apoio pontual naquele momento, para poder viajar sem ter que sair vendendo rifa, passando pires, tanto que é difícil isso hoje. O empresário ajuda, mas é ruim para o atleta. O tempo que ele poderia estar se dedicando ao treinamento, ele tem que sair pedindo. Então, era uma lei que a gente tinha, né, e que eu com certeza vou voltar para lutar por ela, mas para que dessa vez ela seja inserida. Hoje, o vereador tem a emenda, né, que antigamente a gente não tinha. Então, através disso, é uma ferramenta que a gente consegue consolidar essas leis e dar o direcionamento. Prefeito, está aqui a lei e está aqui o orçamento para você trabalhar ela. Então, a gente vai poder fazer isso. Outra área que eu atuei muito, Emélio, também que era uma bandeira do meu pai, que era o projeto de segurança pública da Guarda Municipal. Meu pai fez a lei, eu modifiquei e trabalhei, mas ela ainda não foi posta em prática, né? Então, a gente pretende lutar por isso, porque eu entendo que
o município tem sim como contribuir no tema da segurança pública da nossa cidade, melhorar a qualidade de vida da população e dar mais uma sensação de segurança para as pessoas estarem nas praças, estarem nos prédios públicos. O exemplo de Vaza Grande. E trabalhando por isso, exatamente. O exemplo de Campinas, que eu convivi lá. Quantas cidades, né, que a gente vê isso funcionando. Que legal, Ibrahim. Muito bom. Ibrahim, você acha que esse fake news, essa mentira bastante propagada hoje e a inteligência artificial, a gente vai poder usar essa inteligência artificial sem muito uso da fake news, por exemplo, na campanha, por exemplo? Você acha que vai ser possível policiar isso? Olha, Armélia, eu acredito que seja uma das coisas que a gente precisa ter uma atenção. Infelizmente, existem grupos tentando vender desinformação para a população. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma ferramenta como o WhatsApp que facilita a chegada, ou as redes sociais da informação, ela chega muito carregada, às vezes, de má intenção. Né? Eu acho que nós todos temos que ter muito cuidado para buscar, né, fazer uma filtragem daquilo que a gente recebe. E é uma coisa que não tem como correr. Inteligência artificial, redes sociais, isso aí são ferramentas que vieram para ficar. Entendi. O que a gente tem que fugir é das fake news, né, para deixar que a verdade prevaleça. Né? E eu acho que a população já tem se cansado um pouco disso, tem cada vez mais buscado as ferramentas para filtrar, opa, isso aqui é verdade ou não é? Né? E tentar que isso não atrapalhe tanto. Você acha que tem que avaliar mais a fonte? Exatamente. Já começamos a desconfiar? Eu acho que as punições que têm tido, muitas vezes rigorosas, elas são uma regulamentação necessária até para combater um pouco isso, né, nesse momento. Então, para que realmente isso não venha atrapalhar, né, o andamento da cidade, o andamento do pleito eleitoral e da vida no dia a dia, exatamente. Outro evento, né, outro projeto. Ibrahim, passa uma mensagem para os nossos telespectadores aí, por favor, fique à vontade. Não, mais uma vez, Hermélio, dizer que é uma satisfação estar aqui. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho pela sua história, o seu trabalho. Né? Você realmente é um símbolo da nossa cidade cultural. Né? Então, você tem um trabalho prestado que a gente precisa reconhecer e fico honrado de estar aqui com você hoje participando do seu programa. Né? E para os telespectadores, né, do programa, dizer que nós estamos num momento importante da nossa cidade. Eu acho que a eleição municipal é um momento que realmente precisa da nossa atenção, porque nós estamos falando das pessoas que vão estar nos representando nos próximos 4 anos. Né? E o preço de uma má escolha, ele é alto. Né? Ele é alto, seja numa falta de serviço, na falta de fiscalização, na falta de boas políticas, né? De pessoas realmente engajadas em trabalhar o social. Então é muito importante, nós vamos ter muitos candidatos, né? Com certeza são mais de 300 candidatos a vereadores, nós vamos ter diversos candidatos a prefeito, né? Pelo menos 3 aí. Né? Então é importante conhecer a história de cada um, saber quem já contribuiu, quem já foi testado, quem foi bem e quem ainda muitas vezes está vindo como uma incógnita. É importante pessoas novas na política, com certeza. Eu acho que isso é muito importante. E é importante porque aqueles que trabalham de uma forma séria também possam continuar o seu trabalho. Então, né, que a população tenha sabedoria nesse momento de escolha. Né? Nós vamos estar com o nosso nome como pré-candidato, levando as nossas plataformas, contando um pouco de tudo aquilo que a gente já fez e o que a gente pode fazer pela nossa cidade. E aí, se for da vontade da população, poder mais uma vez representar elas dentro da Câmara como vereador. E vai ser com certeza uma honra muito grande para a gente. Amém, Ibrahim. A honra é nossa ter você aqui conosco. Esse é o Espaço Aberto, a sua história passa por aqui. Muito obrigado.